Paz de Deus, querida Irmandade, do grupo Canal Comunhão com Deus. Aqui quem fala é a irmã Shirlene, aqui de Curitiba. Quero relatar aqui um testemunho que Deus fez na minha vida, na vida do meu esposo. Testemunho de transformação, de libertação. Vai fazer 4 anos que eu e meu esposo somos casados. 6 anos que somos já desta graça. Tanto ele como eu, a gente veio de outras. Eu vim de outras dominações, ele ainda um pouco ele frequentava, eu acho que uma vez ou outra, cada 3 anos, a igreja católica, então não era muito assim de ir, né? Não acreditava muito, não tinha esse conhecimento, esse entendimento, né? Da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Então, ele passou muitos anos na vida dele, fazendo tudo aquilo que o mundo oferece, ele estava praticando. Traição com a esposa dele hoje é falecida. Traição, futebol, bebida, tudo que aquilo que não prestava, jogo, filmes, sabe, muita coisa assim. Tem filmes bons, mas ele assistia tudo aquilo que não era próprio, né? Então a esposa, primeiro foi a filha que faleceu. Assim que a filha faleceu, a mãe entrou numa depressão também e logo faleceu. E daí ele trabalhava, tava, né, trabalhando, tava fazendo as coisas certinho, mas também ele não aguentou, entrou numa depressão e foi morar embaixo da ponte. Lá ele começou a usar droga. E ficou durante 10 anos usando droga lá embaixo da ponte. Perdeu a casa dele, perdeu tudo, emprego, perdeu tudo. E lá embaixo daquela ponte, só que ele nunca roubou, nunca pediu. Ele negociava com as pessoas algum objeto, fazia reciclagem, sabe, carpia um quintal para conseguir o dinheiro para droga. Então ele ficou muito magro, ficou muito seco, barbudo, cabeludo, ficou muito feio ele, sabe? Usando droga, o crack. Então ele ficou naquela situação. Um dia Deus usou de um casal para alcançar a vida dele. Eles já conheciam ele, né? Já sabia da vida dele. E quando eles depararam com ele naquela situação, o Senhor tocou no coração deles. Vai lá, né? E daí eles chegaram nele e falaram assim: Oscar, a gente já te conhece há tanto tempo, né? O que aconteceu? Você ficou nessa situação, né? Você não quer ajuda? A gente te ajuda. E daí esse casal ofereceu ajuda, ele aceitou, levaram ele para uma chácara, a chácara Boa Esperança, lá da igreja, né? Ele foi lá para aquela chácara, levaram ele para lá, foi lá tomou banho, cortou cabelo, fez a barba, né? E ficou lá durante 9 meses na fase de libertação da droga. E 9 meses ele conseguiu se libertar do vício da droga, né? E daí logo depois ele teve um encontro com o Senhor encontrou com ele no pé de uma árvore. Na madrugada o Senhor falou com o coração dele, ele sentiu a presença do Senhor, ele pediu perdão, ele se arrependeu e pediu para o Senhor ajudar ele. Porque até então, durante os 9 meses, lá dentro da chácara tem culto, né? Tem culto no meio da semana e também no sábado, né? Estava tendo culto e ele estava lá daí frequentando esses cultos, então a palavra ela foi entrando. E depois ele ficou trabalhando lá para a chácara, lá como que cuida assim, manutenção, né? Ele ficou porque ele não tinha mais nada aqui em Curitiba, sabe? Onde ele morava, aqui na região do SIC, ele não tinha família, não tinha esposa, filho, não tinha mais nada. Então ele falou assim: eu vou continuar trabalhando aqui, né? Vou ficar aqui trabalhando. E ficou lá, trabalhando, né? Ajudando lá. E eu também sempre morei aqui nessa região do SIC, desde os meus 12 anos, né? Então, eu também era aqui do SIC. Ainda continuo morando nessa região. Em 2016, veio um irmão de São Paulo e profetizou a ele que ele ia casar com uma cara serva de Deus. E essa serva era aqui da região do SIC, da onde ele tinha vindo.
E ele ficou em paz daí, né? Trabalhou mais 2 anos, 2 anos e meio, ficou lá trabalhando ainda. E o irmão falou em 2019. Em 2019 você vai conhecer uma serva e daí vocês vão casar, o Senhor vai restituir tudo aquilo que você perdeu, você vai ter de volta. E ele veio, irmão, ele veio, daí a gente se conheceu, o Senhor tomou um caminho, o qual a gente se conheceu em 2019. A gente se conheceu, eu fui lá na chácara, e ele veio na minha casa, onde meus filhos moravam comigo ainda, né, um deles. E daí veio, assim, ele morava atrás, né, na casa, e daí ele veio conhecer a família, conhecer meus filhos, né, conhecer a Comum aqui no SIC, que é onde eu morava. E eu ia lá na chácara também, junto com meus filhos, algumas irmãs também, para conhecer lá, né? É tão gostoso lá. E a gente ficou assim durante um tempo, se conhecendo. E daí, quando foi em novembro, o Senhor preparou o nosso casamento, nós casamos. 2019, 14 de novembro de 2019. A palavra se cumpriu na vida dele, que em 2019 ele ia casar e nós casamos. Para mim também a palavra vinha, eu quero ter tá guardado, né? Então eu sempre buscava a palavra, né, Senhor, né? E meus filhos já estavam tudo casados, e agora eu vou buscar um Senhor para me preparar um companheiro, né, na minha velhice, né, para mim ter um companheiro. Daí o Senhor falava, olha, que tá guardado, fique em paz, eu vou tomar um caminho, né, vou te preparar. Então tá, daí eu fiquei em paz, fiquei esperando, né, e foi aí que aconteceu de a gente se conhecer então. E eu falei pro Senhor, se for, né, Senhor, você me dê sinal pra mim, né, toca no meu coração, se for pra ser ele, né. Daí a Irmandade a gente casou, né, o Senhor confirmou, a gente casamos, tanto pra ele como pra mim, o Senhor confirmou o sinal que a gente pediu. Com dois meses de casamento, esse meu esposo voltou a usar droga, o crack. Daí ele usou o crack assim já de uma maneira diferente, né? Porque lá, na época ele usava sem, não tinha horário para fumar, não tinha horário para fazer nada. Qualquer horário eu fumava, qualquer horário eu usava, né? O dinheiro que pegava eu gastava tudo em droga, né? Daí não. Daí eu falei assim, não, vamos fazer diferente. Você tá com essa necessidade, o teu corpo passou 3 anos e meio liberto, sem usar droga, agora, né? E é claro, Irmandade, que a vontade, né, a carne da gente, né, é largar, né, nossa, ficou 3 anos e pouco sem usar, não mais, né, mais sem usar droga e agora vai voltar, né, então, na verdade a minha carne, assim, o desespero bateu, né, mas eu fui buscar a palavra, o Senhor falou no meu coração, é o que eu pus na tua mão para você cuidar. Cuida que eu tenho amor nesta alma. Quantas vezes eu fui buscar a palavra, Senhor, eu tenho amor nesta alma. Cuida desta alma para mim, né? Me ajuda, né? Então, o Senhor não precisa de ajuda, mas Ele colocou uma pessoa para ajudar ele, né? Ajudar meu esposo, que era eu, né? Então, Irmandade, eu fui buscando a palavra, o Senhor foi falando no meu coração para não abandonar, para ficar. Durante 2 anos ele ficou usando droga. Graças a bom Deus, o Senhor abriu uma porta de emprego para ele. Estava trabalhando bem, né? Com 62 anos foi quando ele iniciou nesta empresa. O Senhor abriu essa porta de emprego para ele, porque nessa idade é difícil trabalhar, pegar serviço, principalmente na época da pandemia. Foi quando o Senhor abriu essa porta para ele. Então ele trabalhando, né? O Senhor vai trabalhar durante o dia e de noite, daí eu vou junto com você buscar aquilo que você tem necessidade. Então daí a gente já buscava uma quantidade menor, né? Ele se policiava, falava para ele, usa aquilo que só que é para você satisfazer a tua vontade, mais nada, né? Não vamos deixar isso extrapolar. E assim foi durante 2 anos e meio, Irmandade. 2 anos e meio nessa situação, sábado, domingo. Às vezes a gente tentava ficar uma semana sem, 2, 3 dias depois. E assim foi indo. Até que um dia ele já estava assim, já meio perturbado, né? Não conseguia, sabe, fazer as coisas direito.
Então, daí ele buscou a palavra, porque isso muito perturbava ele, né? Muito perturbava ele, essa situação. E claro que perturba, né? A pessoa quando tem conhecimento com Deus, sabe da palavra e entra numa situação dessa, né? Então ele ficava muito perturbado. Eu pedi muita oração para meus filhos, pedia muita oração na igreja. Eu ia na igreja, eu pedia oração. Tive muita paciência, o Senhor me deu muita paciência para falar com ele, para tolerar, para aguentar essa situação, né? E foi indo nessa situação. Um dia ele foi buscar a palavra, falou: Senhor, eu quero paz, eu quero parar com isso, eu não aguento mais. Ele sofria muito, Irmandade. Um bom funcionário, trabalhava bem na empresa, nunca faltou, sabe? Trabalhou sempre certinho, nunca faltou serviço, sempre tranquilinho, né? Trabalhando só de noite que fazia isso. Mas as continhas dele sempre certinha também, paga, nunca deixou isso vir atrapalhar ele também. E nesse dia ele estava tão perturbado, ele foi buscar a palavra e a palavra veio falando assim: haja paz. Hoje você vai encontrar paz na tua vida. Hoje eu vou te dar paz. Irmãos, coisa mais linda. Chegamos em casa de noite, ele jogou todo aquele materialzinho que ele tinha, né? Fora, jogou tudo fora, aquele materialzinho dele. E daí ele não sentiu mais desejo. Passou uma semana, eu falei assim: amor, e daí como é que você tá? Eu falei assim: nada, nem sonhar, porque antes a gente tentava parar, e às vezes ele sonhava, às vezes ele tinha abstinência, sabe? E desta vez nada, irmãs, nada. Não teve uma abstinência, não sonhava, não tinha vontade, nada. Estava liberto. E continuou assim, sabe, irmão? Hoje já vai fazer já um ano já que ele está sem usar, não sente falta, não tem desejo de nada, está liberto. E está servindo a Deus agora com mais alegria, está servindo a Deus mais feliz agora, sabe? Então, essa é uma grande libertação que Deus fez na vida do meu esposo. O processo é demorado, não é rápido, né? Mas valeu a pena. Eu muitas das vezes deu vontade de separar, mas o Senhor falava: não, fique firme, eu vou fazer uma obra. E eu tinha muita vergonha dessa situação, mas nós não deixamos, sabe, irmãos, ninguém saber. A gente guardou isso só com nós em casa. Só quem sabia só eram meus filhos, para me ajudar na situação na pouca. De repente acontecesse alguma coisa, né? Então eu relatei para eles. Mas ninguém da Irmandade, ninguém daqui da minha comum, nem cooperador, ninguém, não falei nada para ninguém. Fiquei só entre nós, só ele, eu e Deus, só nessa situação, fazia tudo muito escondido, não deixava ninguém saber, né? E ele muito magro, né? Muito seco, devido a essa situação. Então eu sempre dava uma desculpa, né? Falava que era o estômago, nunca falava nada, né? E assim a gente foi, nós dois quietinhos, passando por essa situação, porque eu via tanto que ele sofria também com isso. Graças ao bom Deus, hoje é um caro servo de Deus, tá aprendendo, que ele tá engordando, tá ficando bonito, assim, de aparência, sabe? Muito bom. Deus é maravilhoso, me deu forças para mim, me deu sabedoria para aguentar, para suportar, me deu fé, ele acrescentou a minha fé, aumentou a minha fé, a esperança. Meu esposo hoje está bem, conseguimos comprar um carrinho também, que é no sonho dele, comprar um carro. A gente comprou um carro, agora a gente vai congregar, agora a gente vai visitar, bastante planos, bastante projetos, né, que a gente tem na nossa mente. E assim o Senhor vai tomando conta da nossa vida, vai abençoando e vai nos ajudando, né? Então hoje eu estou contente porque Deus tem feito essa obra na vida do meu esposo, libertou ele por completo, não sente mais vontade, nem sonha, porque antes ele sonhava, agora nem sonhar não sonha mais, está tranquilo, bem sossegado, graças a bom Deus. Deus é muito bom. Só tenho a agradecer essa obra maravilhosa que Deus fez na minha vida, na vida do meu esposo. Eu hoje
estamos bem, graças ao bom Deus. Deus é muito bom. E agora ele já se aposentou, mas continua trabalhando ainda na empresa. Um bom funcionário, um homem honesto, trabalhador. Muito bom. Deus é maravilhoso, né, irmão? Como Deus é bom. Fico feliz. Deus abençoe a todos. Fica na santa paz de Deus. A paz de Deus, querida Irmandade. Estou aqui para dar mais um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Shirlene, moro aqui em Curitiba. Eu e meu esposo já faz 6 anos que nós somos membros da congregação. Eu já vim de outras denominações. Meu esposo não, ele não teve esse conhecimento assim, ele acreditava muito no negócio do Big Bang lá, e explosão, dinossauro, essas coisas raras, né? A gente sabe que existe sim, mas ele não cria ele não sabia, né? Que existia um Deus criador de todas as coisas, né? Deus formador. Ele não tinha esse conhecimento, né? Então, agora é a primeira vez que ele está tendo esse encontro, né? Assim, com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Então, para ele é tudo muito novo, né? Muito diferente, né? Então, uns tempos atrás, ele começou a implicar comigo, sabe? Eu creio que até seja permissão, né? É bom porque ele aprendeu nessa situação também, ele aprendeu muito. Mas ele começou a implicar comigo, dizendo que eu estava ficando fanática, né? Que eu levantava escutando um hino, eu levantava escutando um testemunho, fazia minha parte devocional logo pela manhã, né? Eu sempre gostei, gosto muito de ler a Bíblia. E ele falava que eu estava sendo fanática, porque isso é fanatismo, né? E aquilo foi indo, sabe? E isso foi perturbando meu coração, foi deixando eu triste. Eu falei assim, Senhor amado, e agora, né? Como é que eu vou fazer esse homem desse jeito implicando comigo, né? Não falei nada para ele, fiquei quieta, só orando em pensamento, falando com Deus. Quando eu ia orar também, eu orava, entregava essa causa na mão do Senhor, né, Irmandade? E foi indo assim, né? Durante um tempo, assim, uns 3, 4 meses dessa maneira. Minha alma já estava ficando abatida, eu já estava ficando preocupada. Será que agora vai começar a querer proibir eu de ir para a igreja? E começou, porque ele não vai muito, né? Ele é meio fracão nessa parte. Não vai muito. E daí eu fui buscar a palavra um dia, no sábado, na minha comum. E a palavra veio assim, hoje você vai se surpreender, hoje não, você vai se surpreender o que eu vou fazer na vida do teu esposo. Você veio aqui buscar uma palavra para ele. Hoje eu te falo, você vai se surpreender o que eu vou fazer na vida dele. Então, Irmandade, eu continuei na comunhão, continuei orando. Eu levantava de manhã, eu orava, fazia antes dele levantar, colocava o hino baixinho só para mim escutar aqui. Às vezes eu usava o fone, sabe? Não parei, né? Continuei. Claro que eu tive que diminuir um pouco, né? Mas continuei ainda, né? E na esperança, na fé que Deus ia fazer a obra. Passou um tempo, eu esqueci dessa situação, eu estava conversando com ele sobre as coisas de Deus, e isso era assim, depois eu percebi que ele não mais falava mais nada, né? Ele parou de implicar comigo, não falou mais nada, e daí um dia de manhã, cedo, ele deitado aqui no sofá, na cozinha, a gente conversando as coisas de Deus, e ele falou assim, sabe que a gente tem que estar buscando servir a Deus o tempo todo, né? Já cedo de manhã a gente já tem que levantar buscando as coisas de Deus, né? E eu fiquei olhando para ele falando daquilo, e ele assim, santo Deus, sabe? Para mim foi uma surpresa, assim. Eu fiquei olhando para ele assim, nossa, naquela hora me veio a lembrança da palavra, né? Que eu ia me surpreender, e eu fiquei surpresa de ver ele falando aquilo, assim, sabe? Mas eu fiquei tão surpresa, ele falando, e eu fiquei olhando ele falar aquilo, né? Que a gente tem que estar buscando as coisas de Deus o tempo todo, que a gente tem que estar ligada com Deus o tempo todo, né? E aquilo assim, olha só, a palavra se cumpriu. Eu fiquei tão surpresa em ver o que ele estava falando,
sabe? Mas foi uma alegria assim, nossa, fiquei tão contente, Deus é tão bom, né? Agora de manhã ele já levanta nós dois conversando as coisas de Deus. Ele ainda não lê, né, muita a Bíblia, sabe? Mas eu leio. E daí eu falo pra ele, ó, amor, hoje eu li isso assado, né? Tá falando isso sobre isso, né? Vou falando aquilo que eu tô lendo, né? E ali a gente vai compartilhando, falando, ele vai falando o que ele pensa, sabe? Hoje ele sai de manhã, já sai com a palavra na boca, já, sabe? Ouvindo já, né? E muitas vezes eu tenho falado para ele as coisas que eu tenho lido, e às vezes ele lembra, né, daquilo que eu falei, e ele já fala para outra pessoa, sabe? Já anuncia, ó, lá em tal lugar é assim, assim, assado, né? Então, tá se alimentando, graças a bom Deus. Como Deus é bom na nossa vida, né, irmandade? Somos grata a Deus, que Deus está fazendo uma obra muito bonita. É devagarinho, não é rápido assim. Às vezes a gente queria já tivesse uma conversão já completa, né? Mas não, é devagarzinho, pouco a pouco, dia após dia. E eu tô vendo essa mudança na vida dele. Glória a Deus, Deus é muito bom, né? O Senhor é maravilhoso na nossa vida. Não tem o que falar, não tem palavras para agradecer a bondade dele, a misericórdia dele na nossa vida, né? Eu estou com uns 57 anos. Até aqui o Senhor tem me sustentado, né? Até aqui o Senhor tem me livrado da morte, o Senhor tem me livrado da enfermidade. Até aqui o Senhor tem cuidado de mim para não ter acidente, nem violência. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Deus é muito bom na nossa vida. Então, mandado, deixa esse pequeno testemunho aí, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.